Boa noite, meninas. Boa noite, meninos. Tudo bem? Tá frio, vamos se esquentar, né? Vamos aquecer aí o coração e a mente. Vamos aproveitar essa noite fria pra gente se aquecer com conhecimento. Se aquecer com boas palavras, com aprendizado, com troca de experiência. Vamos se preparar, esperar mais um pouquinho para a gente poder iniciar, para a gente começar esse bate-papo, esse entrosamento, a aprimorar os nossos olhares. Boa noite Mari, boa noite Vilma, boa noite Tamires, tudo bem com vocês, meninas? Muito trabalho, muita novidade, muitas coisas acontecendo no SEI, nos e-mails. Como é que vocês estão? Hoje o tema vai fugir um pouquinho, né? Mas na verdade acaba caindo de encontro com a nossa profissão, com o nosso trabalho, com a nossa vida pessoal. E isso é muito bom. A gente consegue trabalhar esses assuntos de uma maneira bem dinâmica, bem legal. Foi uma escolha do pessoal através da enquete. E aí o tema escolhido foi inteligência emocional. Então, para quem tá afim aí de aprender um pouquinho mais, de trocar um pouquinho, é o momento, né? Se vocês tiverem alguém para indicar, chama o pessoal aí, toca lá na setinha que aí no aviãozinho vocês conseguem compartilhar para que as pessoas possam participar. Boa noite, Nai, tudo bem? Oi, meninas, vamos começando. Vou esperar mais um minutinho só e aí a gente já inicia, já começa a se aquecer para o conhecimento, para a gente aprimorar os nossos olhares para um tema tão complexo e ao mesmo tempo tão presente em nós. Espero que vocês tenham passado um dia bom, um dia do amigo, né? É um dia que acolhe, apesar de todos os dias serem bons, mas a gente tem sempre que lembrar dessas datas que nos fazem felizes a mais, que nos trazem boas recordações de amigos perto, amigos distantes, amigos de pouco tempo, de longo tempo, enfim. É um dia para se comemorar também. Todos eles são. Só pelo fato da gente estar vivo já é um dia de comemoração, né? Eu acredito que vocês estejam ouvindo, tá tudo bem? Tudo legal? Então, bora lá. Vamos, quem começou, quem já chamou os amigos, tá na hora da gente iniciar, né? O tema é inteligência emocional, como eu disse, é um tema que foi escolhido, é um tema que a galera, através da enquete, decidiu. Bom dia, oi, tudo bem? Desculpa, Marlene, como vai? E aí eu acredito que é um dia que a gente vai sair daqui com a cabeça fervilhando de emoções e de sentimentos, já que o tema fala sobre emoções, né? Inteligência emocional. O próprio tema já nos remete às nossas emoções. Boa noite, Sandra, tudo bem? E aí eu vou ler uma frase para vocês para a gente iniciar, que é bem bacana e mexe com as nossas emoções. Então, você pode controlar tudo o que lhe acontece, mas pode tomar a decisão de não se deixar reduzir pelos acontecimentos. É de Maya Angelou. Então, você controla o que você quer ou o que você não quer sentir, né? Depende de você. Depende do quanto você está decidida a se controlar. É um tema bastante que me envolve, que mexe muito comigo, na verdade, porque a minha emoção ela é sempre aflorada. Quem me conhece mais de perto sabe disso.
eu não consigo disfarçar as emoções. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai adquirindo habilidade para controlar isso. E quando a gente consegue aprender, quando a gente começa a controlar, significa que a gente está no caminho certo de ter uma boa inteligência emocional, né? Então o próprio tema, ele já faz a gente fazer essa reflexão. E aí eu pergunto para vocês, como que vocês estão hoje? Feliz, triste, com raiva, alegre? Responde aí para mim. Você tá feliz? Como é que foi o seu dia hoje, né? Seu dia, você conseguiu controlar as suas emoções? Você conseguiu respirar fundo, pensar 2 vezes antes de responder? Você consegue fazer isso na maioria das vezes? Vamos refletir um pouquinho. Como que você controlou as suas emoções hoje? Ou esses dias? Ou como você vem controlando essas emoções diante de algum acontecimento, diante de alguma coisa que você está passando? E aí? Eu estou grata. Que bom. E as meninas aí, o que me diz? Como que vocês estão hoje? Eu estou feliz, estou ansiosa também. Acho que eu já tive uma série de emoções durante o dia todo. Acho que a gente pode dizer que eu passei por quase todas as emoções hoje. E aí a gente vai tentando controlar, né, essas emoções. Ora feliz, ora com raiva, ora triste, ora pensativa, mas grata. Essa é a realidade, né? Boa noite, Aline. Hoje nós estamos falando sobre inteligência emocional. Então, a pergunta foi como você está hoje e como você controla as suas emoções, né? Você já tem essa habilidade para isso? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, sobre essa inteligência emocional. Porque se você hoje sentiu alguma sensação, alguma emoção e conseguiu controlar, ufa, você já está com meio caminho andado. Olha lá, a Mari diz que está feliz. É isso aí, tem que colocar para fora, tem que apertar o dedinho aí e responder pra gente. Boa noite, Dani, tudo bem? E aí vai uma perguntinha. Com certeza, todos nós aqui provavelmente já ficamos muito irritados com alguma coisa. E aí, o que você fez para controlar isso? Se você hoje consegue controlar para não piorar a situação, ufa, você já está com a inteligência emocional controlada. Você já tem habilidades para controlar essa emoção. Boa noite, Val. E aí, controlando essa emoção, você vai ter habilidade para saber lidar com essa sua inteligência. É por isso que fala inteligência emocional, né? Então, vamos começar do início para a gente entender um pouquinho, porque se caso as pessoas que estejam aqui não tenham tido curiosidade, quando você coloca sobre inteligência emocional, normalmente aparece o nome de Daniel Goleman. Esse cara, ele é PhD na Universidade de Harvard e ele popularizou esse conceito de inteligência emocional, tanto que tem livros a respeito disso, e é um livro super conhecido que fala sobre inteligência emocional, que é dele mesmo. Eu tenho esse, da capa azul, mas o mais antigo é um da capa amarela. Boa noite, Tereza, tudo bem? E aí, nesse livro, o Daniel, ele coloca todo o trabalho voltado para a inteligência emocional. Ele é considerado o pai da inteligência. Então, normalmente, oi, boa noite, Ideia. Quando você coloca lá inteligência emocional no Google, com certeza vai aparecer o Daniel Goleman. E ele trabalhou muito bem isso no livro e com os alunos e com todo mundo. Boa noite, Fê! Tudo bem, Fernandinha? E aí, ele faz com que a gente entenda de uma maneira dinâmica, de uma maneira tranquila, como lidar com as inteligências emocionais e quais habilidades você vai adquirindo conforme o tempo para você driblar isso, para você tirar isso de letra, para você manter o controle com relação às emoções.
Oi, lindinha! Então, isso pra gente é muito importante. Eu reconheço que as emoções, normalmente, elas chegam à flor da pele. E aí é onde você precisa centrar, aonde você precisa se manter e ter um equilíbrio para que você consiga resolver as situações, para que você consiga sair de alguma emoção em que você está meia conturbada, enfim. Você consegue entender e ter noção do que você tem que fazer naquele momento. E aí você tem habilidades para lidar com a sua emoção. Boa noite, Karina, tudo bem? Então, e aí, isso da inteligência emocional, ele vem e traz um conceito sobre o tema. E quando a gente fala nisso, a gente se remete à psicologia, e aí ela fala que é para designar a capacidade do ser humano de lidar com as emoções. Isso a gente já sabe, isso ficou muito claro pra gente. A gente precisa aprender a administrar isso, pra gente conquistar essa tão famosa inteligência emocional. Mas a gente tem que ter um equilíbrio para isso. E aí é onde entra todo um estudo voltado na psicologia sobre isso. Onde fala que tem o hemisfério do cérebro esquerdo e o direito. Então, o hemisfério cerebral esquerdo, ele comanda as tarefas analíticas, ele é o racional da sua vida. Já o direito é o emocional, é aquele que cuida de toda a síntese, de intuição, da compreensão da linguagem. E aí, quando os dois estão equilibrados, as suas emoções também. Às vezes é difícil esse controle. Sim, boa noite, Cristiano, tudo bom? Mas a gente consegue aos poucos conhecer-se para aprender a lidar com isso. Então, quando a gente consegue entender e saber que o nosso cérebro é comandado, são dois hemisférios, direito e esquerdo, e que cada um tem a sua função, já é um início de você saber lidar com essa emoção. E aí, fazendo isso, você vai entender o quanto é importante desenvolver isso na sua vida. Para ser sincera, eu ainda estou aprendendo a desenvolver isso. Isso não é da noite para o dia, que você vai acordar e falar, hoje eu consigo controlar minhas emoções. Hoje eu já estou com a minha inteligência emocional ali, ó, a ponto de bala para saber controlar tudo que vai acontecer comigo. Não é assim, é trabalhoso, é contínuo, é um dia depois do outro. Você precisa se entender, perceber até onde você vai. Existe um limite também com relação a isso. E é você que vai dosar isso. É você que vai comandar para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Para ter esse autocontrole, a gente precisa ir devagarzinho, para que você se conheça, para que aí sim aconteçam as realizações plenas. Hoje em dia, tem se falado muito sobre inteligência emocional, inclusive no trabalho. Por quê? Porque isso traz benefícios para você mesmo. Então, você só vai conseguir entender quando lá na frente te trouxer benefícios, quando você controlar essas emoções. E aí, você não vai ter dúvida de que você vai conseguir aprimorar essa habilidade. Como que você vai conseguir? Você vai perceber-se. E aí, ela vem e traz alguns benefícios. Quando você percebe que você controla e você tem habilidade para se manter com essas emoções, você vai melhorar a relação com o seu colega, você vai melhorar a relação com o seu líder, você vai ter um equilíbrio emocional diante de alguma situação estressante, de alguma coisa desafiadora na sua vida, você vai ter mais poder de decisão, você vai ter o controle em suas mãos. Você vai diminuir alguma ansiedade que você tem, até no próprio trabalho. Você vai definir metas inteligentes que você vai conseguir ter começo, meio e fim. Então aí vale para toda a profissão ou para sua vida pessoal mesmo, né? Eu venho vendo pessoas curtindo os meus posts que não estão relacionados à área da educação. Inclusive pessoas que votaram na enquete para escolher a inteligência emocional são pessoas de outras profissões, mas que estão ligadas nesse assunto porque percebe a importância que as empresas estão dando para isso. Porque quando o cara ele consegue controlar isso, ele vai bem no serviço, ele vai bem com a equipe,
com os liderados, enfim, ele prospera, ele melhora. E aí você consegue também se administrar. Quando você traça suas metas, ali você está traçando também a sua administração de tempo. A empresa, ela se preocupa com isso. E eu não digo só na escola. Boa noite, Fabi. Oi, Jade, tudo bem? Eu não digo só na escola que você tem que lidar com essa inteligência emocional. Não, isso a gente vai falar mais pro final. As empresas hoje, elas estão procurando isso mesmo, olha lá. As empresas hoje não procuram mais QI, sim, QE. Isso já é uma realidade, é verdade. O cara, quando ele consegue lidar com isso, faz a diferença. Não que você vai ser um robô, que você vai ser induzido a ser o que a empresa quer, não é isso. Mas você, diante de uma situação estressante de trabalho, você vai se controlar. Eu digo, repito, eu estou me desenvolvendo para isso. E acredito que aqui a grande maioria também esteja assim. Quando você percebe que você vai explodir, você recua, você respira. É a mesma coisa se você está muito feliz. Você não vai ficar dando gargalhadas no seu setor onde você trabalha. Você vai se controlar. Você vai entender que é a hora certa de rir, que é a hora certa de até chorar. Existem todos esses momentos e você, como conhecedor de si, vai entender qual é a hora certa de você fazer as coisas. Boa noite, tudo bem, Kê? E aí, Goleman, nesse livro, inclusive, Inteligência Emocional, ele fala sobre 5 pilares que, de verdade, eu costumo, às vezes, escrevê-los para eu entender que eu preciso melhorar nesses pontos. E isso vem me ajudado bastante. As meninas que trabalham comigo sabem que a gente é um dia depois do outro, né? Em todos os setores, até na nossa vida mesmo pessoal. Às vezes você tá mais estressada, às vezes você tá mais falante, mais alegre, às vezes você tá triste. E isso vai fazendo com que você se controle, com que você entenda que aquele momento você pode ou aquele momento você não pode. E aí, desses 5 pilares, o primeiro, e eu acho que é um dos mais importantes, é conhecer as suas emoções, que é isso que eu acabei de falar com vocês. É você ter autoconsciência de perceber até onde você pode chegar. Então, esse é o passo número 1. Oi, Jaque, boa noite, tudo bem? O assunto de hoje é inteligência emocional. E aí eu estou falando dos 5 pilares que Daniel Goleman, ele vem trabalhando isso no livro dele que chama Inteligência Emocional, tá? Então, o primeiro e o mais importante pilar é conhecer as suas emoções. Então, eu estou trabalhando isso, eu acho que vale a pena vocês fazerem também esse exercício. Então, quando você está naquele momento, ou de irritação, ou de muita felicidade, de medo, você vai lembrar e você vai se falar, por que eu estou assim? Você vai dar o nome para aquele problema, é um gatilho. É quando você, puxa vida, agora eu sei porque eu tô assim. Você se percebe, você conhece as suas emoções e aí você fala, poxa, eu sei porque que eu tô assim, então eu sei o que eu tenho que fazer nesse momento. Às vezes é questões de segundos que esse insight tem que vir para você e você perceber. É reconhecer os gatilhos que acontecem para que essas emoções se saem. E aí, eu vou colocar, Dani, assim que eu terminar aqui a live, eu vou colocar os 5 pilares, pode deixar. E te ajuda a você perceber. Então, o primeiro o mais importante é conhecer suas emoções e saber de onde ela vem, para que você saiba o que você tem que fazer naquele momento. A segunda é controlar essas emoções. Então, você conseguiu entender quais são as suas emoções e de onde ela veio. Ótimo. Então, a próxima etapa é aprender a controlar. Boa noite, Jamile. Tudo bem? Então, aqui o processo é um pouquinho mais difícil, porque você já conhece as suas emoções e agora você tem que controlar. Puxa, Fabi do céu, agora é que o negócio vai ficar complicado. Vai, porque a primeira fase já foi. O primeiro pilar, você já tem ele na sua mente e sabe que você já conhece as suas emoções. Agora é a hora de você controlar.
Aí é o que você vai ter que saber dosar com isso. Porque quando a emoção vier à tona, você vai se recordar da importância que você tem sobre ela e você vai ter o seu autocontrole. Aí entra o 3, desenvolver a automotivação. O 3, ele tem uma habilidade, uma função extraordinária de nos motivar, ou seja, nos automotivar. Então você conhece a sua emoção, você aprende a controlar e agora você vai se motivar para encarar esses tropeços de uma forma positiva. É como uma lição aprendida mesmo. Então, se a sua emoção não for uma emoção de felicidade, for uma emoção de medo ou de raiva, você já aprendeu lá qual é essa emoção e o que você tem que fazer para controlar. Pronto. Aí você vai sempre se motivar para que isso não aconteça. Então, pensar coisas positivas. Parece que é bobo, mas você vai sentir isso tudo ao mesmo tempo. Então, você sentiu aquele medo, você já vai lembrar por que você sentiu aquele medo. Você vai controlar ele. Quando você controla, você já vem com uma motivação para você mesmo. Calma, não tenha medo, vai dar tudo certo. Lembra que você é capaz, que você percebe? Quando você controla essa emoção e você sabe de onde ela veio, você vai se automotivar. Você vai ajustar essa emoção em algum propósito. Você vai firmar sobre o que você tem certeza do que você quer. E aí essas emoções elas vão ser controladas. Você vai conseguir alcançar todos os resultados que você está almejando naquela meta até o final. Não é muito complicado, mas é um exercício. Por isso que eu falei que não é da noite para o dia. A inteligência emocional, ela vem sendo construída. Você tem que buscar isso? Sim. E aí é onde você vai tentando estudar esses pilares. O quarto é desenvolver a empatia, que são os sentimentos dos outros, né? É poder ser definida como uma habilidade de colocar no lugar do outro. Então você percebe esse turbilhão de emoções que você sente? E aí, às vezes, aquela emoção não é sua. Alguém fez com que você tivesse aquela emoção. E aí é o momento de você desenvolver a empatia e se colocar no lugar do outro. Que muitas pessoas também falam sobre isso em empresas, em escolas, em igrejas, enfim. Onde tem grupo de pessoas, se falam muito sobre a empatia. E é um dos pilares que o Daniel também cita no seu livro. Boa noite, Nai, tudo bem? E aí, com isso, você percebe que as suas emoções, elas se acalmam, se aquietam quando você se coloca no lugar do outro. Principalmente se a sua emoção veio pelo outro. Entenderam? Quem entendeu aí? Levanta a mãozinha aí, põe um joinha. São 5 pilares. Então, o primeiro é conhecer as suas emoções. O segundo, controlar essas emoções. Desenvolver uma automotivação. O quarto, desenvolver uma empatia. E o quinto, desenvolver um relacionamento interpessoal, que está ligado, né? Ele acaba que diz respeito às interações humanas. Então, para você também ter uma inteligência emocional, você tem que saber lidar com o próximo, né? E isso faz com que a gente perceba até onde a gente consegue ir, né? É o respeitar-se, é saber o meu limite, é saber se eu consigo chegar lá para que a minha emoção não seja tão aflorada, para que eu me controle naquele determinado momento. É isso aí, meninas, que bom. Então, qualquer dúvida, vocês vão perguntando aí que a gente vai tentando resolver, tá? Quando a gente chega no último pilar, onde a gente tem que desenvolver as relações interpessoais, você já tá praticamente com todos os seus pontos de inteligência emocional equilibrados. E aí, você consegue trabalhar de uma maneira mais tranquila isso de dentro de você. O difícil é lidar com o outro, essa parte é mais complicada, eu também reconheço isso, mas é onde a gente tem que voltar no quarto e ter empatia, tentar perceber o que é o outro, né? Por que o outro é assim? Um exemplo disso, e acho que isso também mexe demais com a gente, acredito que a maioria aqui, eu acho que todos,
já devem ter assistido o filme Divertidamente. Quem assistiu aí, coloca eu. Quem já passou para os alunos, quem já assistiu com o filho, quem já assistiu com o namorado, quem já assistiu várias vezes, eu. Quem assistiu a primeira vez e não entendeu muito bem, aí depois assistiu com um olhar mais técnico, com um olhar mais de psicólogo, com um olhar mais de educador para esse filme. Esse filme, ele é fantástico, gente. Ele é brilhante em todos os momentos, né? Ele retrata de uma forma tão magnífica a nossa mente e as nossas emoções que é impressionante. É de uma beleza assim que só quem tem esse olhar atento para o que o filme quer trazer para nós é o que realmente a gente sente, né? Quando a gente percebe que o filme está querendo dizer sobre inteligência emocional, você fica fascinado, porque ele traz o medo, ele traz a raiva, ele traz a alegria, ele traz o nojinho, ele traz a tristeza. É uma mistura de sentimentos. E o que é mais importante, não sei se vocês repararam, mas a alegria, ela é o equilíbrio. Percebam isso. Vamos retomar um pouquinho esse filme aí na nossa mente? E aí vocês vão perceber como sempre a alegria tentava fazer a tristeza ficar feliz, como sempre a alegria tentava fazer com que o medo não tivesse tanto medo, com que a alegria sempre aparecia para deixar a raiva com menos raiva, a nojinho com menos nojinho. Perceba o quanto que isso faz a diferença, né? Não que nós vamos virar pessoas alegres o tempo todo, não é essa a pegada da inteligência emocional, mas é trazer para você que em algum momento você vai se estabelecer, você vai criar um equilíbrio, e o equilíbrio é a alegria. Todos esses sentimentos são importantes, até a tristeza. Sim, a gente tem que sentir todos esses sentimentos. Nós somos humanos, né? É importante a gente ter isso e nos respeitarmos. Eu tenho que me permitir sentir todas as minhas emoções. A partir do momento que eu entendo, eu conheço as minhas emoções, eu vou lidar. Eu vou trabalhar isso dentro de mim. É onde eu vou colocar o meu cérebro para funcionar de uma maneira harmoniosa. E aí a gente tem o equilíbrio disso. É difícil? Eu sei que é. Eu não posso, e até eu fiquei pensando muito a respeito disso quando o tema escolhido foi inteligência emocional. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque se a gente for parar e se olhar, quantas coisas ainda a gente não controla? Em quantos momentos a gente ainda não consegue manter esse equilíbrio? E a gente está errado por isso? Não. Você vai ser punido por isso? Não. Mas faz com que você reflita sobre isso. Você pode desenvolver isso devagarzinho. Boa noite, Érica, tudo bem? Você vai aprendendo a lidar. Por isso que esses 5 pilares eu tenho ele escrito, porque vale a pena a gente sempre retomar nele. Eu preciso conhecer a si mesmo, conhecer as minhas emoções, controlar, ter empatia, saber lidar com isso, saber lidar com o interpessoal. Todo o momento é de reflexão. E aí a gente vai aprendendo a dosar isso. É um equilíbrio. Como que a gente pode desenvolver isso? Quando a gente lê sobre os 5 pilares, a gente já tem ali alguns caminhos para a gente seguir. Já é uma luz no fim do nosso túnel, porque a gente sabe que nem tudo está perdido e que eu posso melhorar. Né? O ser humano, ele melhora a cada dia. E aí vale para qualquer profissão. Né? A gente fala muito sobre o professor aqui nas nossas terças-feiras, mas hoje em especial a gente pode citar todas as profissões, porque todas elas envolvem inteligência emocional. Por quê? Porque fala do ser humano, porque fala daquele cara que tem que estar apto para saber lidar com todas as emoções. E é um trabalho, é devagarinho.
A gente até pode citar, algumas práticas para você desenvolver a inteligência emocional, tá? Você pode começar hoje mesmo, você pode começar amanhã. Você pode sair do seu piloto automático, você pode desacelerar, prestar atenção nas suas emoções. Já é um caminho. Você pode descobrir algumas maneiras de diminuir esse sentimento negativo. Sabe aquela coisa, eu vejo muito, nossa, mas ela só reclama, nossa, mas ela só... Prestar atenção e descobrir por que só reclama, mudar o foco, mudar a fala, sair desse negativo, sair desse marasmo, dessa coisinha pequenininha. A gente é muito mais que isso. É onde a gente se conhece, é onde você pode também se expressar. E aí você vai se expressar com quem? Com pessoas que você conhece. Exatamente, Nai. Nessa pandemia, realmente, as nossas emoções ficam muito mais em evidência. Apesar da gente estar ficamos, né, mais em casa, ainda estamos, porque, né, é mais trabalho em casa, mas está mais aflorado, né? De uma certa forma, às vezes a gente está mais sensível, ou a gente está mais estressado. Quantos casos a gente ouve, até de crianças que estão ficando depressivas, que estão ficando tristes, ansiosas, porque elas não conseguem pôr isso para fora. E a gente também. Então, a gente pode dar dicas de como melhorar isso, apesar de ter os 5 pilares, que hoje vocês já sabem quais são e podem buscar mais sobre isso. Mas essas dicas de sair do piloto automático, de descobrir maneiras de diminuir o seu sentimento negativo, de se expressar para quem você gosta e perguntar para a pessoa, e aí, você acha o quê? Que eu tô muito brava hoje? Você acha que eu tô muito nervosa? Você acha que eu tô muito feliz? Será que eu tô dando na cara a minha emoção? Você pode falar isso com pessoas que você tem mais liberdade, e aí a pessoa vai dar uma segurada, ou continua, né? Vai para trás, vai para frente. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Maria. Tudo bem? Hoje o tema é inteligência emocional e a gente está aquecendo aqui e falando coisas importantes a respeito de como a gente trabalhar essas emoções para tentar controlar elas, né? Que não é fácil, mas a gente está tentando. E aí, para você ter habilidade suficiente para chegar na inteligência emocional, você tem que ter o seu autoconhecimento. O autoconhecimento, gente, para falar a verdade, é muito pessoal, né? A gente pode ficar aqui por diversas horas falando sobre a inteligência emocional, mas a pessoa em si, ela tem que se autoconhecer. Ela tem que saber o limite que ela pode chegar. E isso não é impossível, né? A gente tem que mergulhar num processo de autorreflexão. Ai, Fabi, mas poxa, como que, né, eu vou conseguir me olhar, eu vou conseguir me entender? É fácil, reflete. Poxa, como é que foi hoje, né? Será que eu consegui me controlar? Será que eu explodi demais? Será que eu explodi de menos? Percebe como é contínuo? Percebe como não é do dia para a noite? Hoje você pode ter explodido, amanhã menos. E aí é um dia de cada vez. É onde você vai adquirindo a sua inteligência emocional. E isso, como a gente falou lá no início, ele está muito forte, assim, bem gritante no trabalho, em empresas de um modo geral. Buscam candidatos que conseguem se manter nessa habilidade de controlar a inteligência emocional. E aí, tem um peso sobre isso? Tem sim, porque se a gente parar para pensar, um amigo, ele te compreende. Boa noite, Ju, tudo bem? Um amigo, ele vai te conhecer e vai te entender diante daquela emoção que você está demonstrando. Mas e a empresa? Se você acabou de chegar lá e os seus colegas de trabalho não te conhecem, e aí do nada, ou você começa a dar muita risada, ou você morre de medo de alguma coisa, a empresa não vai entender isso. E aí você tem que tomar cuidado e saber lidar com isso. Então, quando busca os funcionários, busca pessoas controladas, pessoas que têm equilíbrio, pessoas que tomam decisões mais rapidamente. Por que na hora de uma entrevista a dinâmica de grupo é fundamental?
Porque você percebe se o cara toma decisão rapidamente, se ele recua, se ele tem medo de falar, se ele consegue se expressar diante do grupo. É uma inteligência emocional. Se você vai para uma entrevista em que você realmente precisa se mostrar, você não pode ter medo. Aí já tem que controlar sua emoção. Se você vai apresentar um trabalho na faculdade ou para um grupo de amigos da igreja, você já tem que ir sem medo, já tem que ir confiante. E você vai ser visto por isso. Você tem que dar credibilidade para quem está te ouvindo. Lembra que eu falei que eu fiquei refletindo muito sobre esse tema por conta disso também, né? É difícil você falar de autocontrole para as pessoas, né? Todas as pessoas precisam criar isso e é muito pessoal. Eu posso ajudar, eu posso falar, vocês podem me ajudar, é uma troca, mas eu tenho que querer, né? Eu tenho que saber lidar com essas emoções. Já eu vou falar sobre isso, Nai, já eu vou entrar nesse tema, como que a gente lida com as emoções das crianças. E aí é onde a gente também pode falar um pouquinho sobre isso. Quando o professor ele está centrado e ele percebe e consegue entender as suas emoções, facilmente ele vai saber lidar com as emoções das crianças, tá? Então, eu tenho autocontrole, eu me formei, sou pedagoga, agora eu trabalho numa escola e eu sou responsável por N crianças. Lá eu preciso também entender que eu tenho que controlar as minhas emoções. Eu não posso também me pegar pelos problemas das crianças, né? Isso também tem que ficar claro. Quando a gente fala de inteligência emocional do professor, é um ponto importante para que a pessoa, o professor em si, ele já tenha isso um pouquinho trabalhado dentro dele. Então, durante todo esse momento aqui nosso, eu vim falando sobre a inteligência emocional, sobre o conceito dela, sobre os 5 pilares que Daniel Goleman faz, que é desse livro aqui, ó, bem legal, que o mais antigo desse é da capa amarela. Eu venho falando de como a gente pode ter habilidades para trabalhar a inteligência emocional, que não se dá da noite para o dia, que é um conhecer-se, é você saber até onde vai sua emoção, é saber que você tem que ter empatia para lidar com a emoção do outro também. E aí, quando a gente se depara com o professor, essa inteligência emocional dele tem que estar pelo menos equilibrada, ou se não equilibrada, a bem poucos passos de, né? Você estar numa sala de aula, independente da faixa etária, você precisa saber lidar com isso, para você não misturar as suas emoções com as dos alunos. Cada um de nós tem uma história. E isso é muito importante a gente ter na nossa mente e no nosso coração, para a gente não misturar as emoções. Porque senão a gente acaba levando tudo que é das crianças para a nossa casa. E eu digo isso não para vocês serem frios, serem umas geladeiras, não. Eu digo para que vocês não misturem as estações. Você tem que sorrir, você tem que chorar, você tem que abraçar, você tem que demonstrar para eles essas sensações, mas não misturar, porque eles também trazem isso. Então, quando você tá feliz, você carrega isso para os seus alunos. Quando você tá triste também, quando você tem problema também. Lembra quando eu já falei isso diversas vezes em sala de aula e até mesmo para as professoras. Nossa, hoje as crianças estão demais. Você já parou para perceber por que tá demais? Será que não foi você que chegou demais lá para eles? Nós somos responsáveis por isso. Será que não foi você que demonstrou toda essa insegurança e aí eles retribuíram com essa insegurança para vocês? Será que você não chegou naquele dia péssimo e aí você esqueceu de deixar isso aí para fora? E as crianças perceberam tudo?
Vamos lembrar assim? Eles são como abelhas e nós somos as flores do jardim. Se essas flores estão murchas, eles não vão conseguir captar nenhum néctar para poder fazer o mel. Agora, se essas flores estiverem florindo o jardim, perfumadas, vistosas, essas abelhinhas aí que são os alunos, eles vão captar coisas boas. Eles vão captar sensações e sentimentos e emoções das quais provavelmente eles nunca tiveram. E aí as coisas vão fluindo. Você percebe, nossa, hoje a sala, ai gente, não sei o que aconteceu, mas estava uma paz. Faz uma autorreflexão. Será que essa paz não veio de você? Porque naquele dia você estava bem? Porque naquele dia você chegou com o pé direito? Porque naquele dia não aconteceu nenhuma coisa ruim, a coordenadora não pegou no seu pé, ou a sua parceira não estava de mau humor? Vamos fazer essa reflexão. Ou vamos mudar o rumo da prosa. Não precisa ser na escola, pode ser em casa. Eu posso ter passado N coisas lá no serviço, e aí eu cheguei em casa aqui, ó, e acabei com uma noite que poderia ter sido muito gostosa. Então, isso também reflete em nós, como reflete nas crianças. A gente tem que se compreender, para entender se essas emoções não estão sendo misturadas. Então, entender as emoções das crianças também faz parte da nossa autorreflexão, enquanto professor. Enquanto o mestre de que está ali tentando fazer o melhor, né? Aí vai uma pergunta. Vamos lá. Escreva aí no seu caderninho, enfim, ou pense. Vamos fazer uma lista de qualidades, de habilidades que você é fera. Um segundinho e você vai dizer para mim várias habilidades, várias qualidades. Nossa, você consegue encher uma coluna. Não é? Quem aí consegue? E tem muitas habilidades e qualidades que consegue pôr no papel. Agora, do outro lado, na outra folha, na outra coluna ou no seu próprio pensamento, você vai escrever os seus defeitos, as suas limitações. Nossa, Fabi do céu, agora você mexeu comigo. Agora eu não consigo dizer nada. Não é assim? Quem acha que é assim, põe um joinha aí. Ou coloca verdade. Não é difícil? Não é complicado? É esse o momento que eu falo da gente se fazer uma autorreflexão. Da gente perceber-se. Eu tenho habilidade, mas eu também tenho defeitos. E aí? Olha para você mesmo e fala: essas habilidades são ótimas. Pergunta aí para alguém que está do seu lado. Né? Falaram, ó, tá vendo? Ó, defeitos, a gente não sabe o que falar. É difícil escrever. Pergunta então aí para quem está do seu lado. Pergunta pro seu marido, pro seu amigo, pro seu namorado, pro seu filho. Fala para mim quais são os meus defeitos e as minhas qualidades. Com certeza ele vai dizer a verdade. Você vai fazer uma reflexão disso depois. O que eu preciso melhorar? A gente sabe o que a gente precisa melhorar, mas às vezes a gente precisa ouvir e ter maturidade para melhorar. Por exemplo, às vezes eu não consigo controlar a minha emoção, principalmente quando eu fico irritada. E aí eu estou tentando aprender isso porque é um defeito meu, porque já me falaram. E aí eu tento melhorar todos os dias. Olá, a Jamile diz que ela consegue escrever os defeitos, difícil é escrever as qualidades. Que maravilha! Então, olha, isso é ótimo. Porque você já está além, você se olha, você percebe. E a gente vai melhorando todos os dias. Olá, a Nai também diz que sabe mais os defeitos. Porque provavelmente alguém já deve ter feito essa reflexão com vocês. E aí fica mais fácil. E isso não é errado.
E isso não significa que você não é boa, que você não é humana, que você não tem empatia, que você não tem emoções. Pelo contrário. É nesse ponto que você vai trabalhar. Poxa, então, se eu consigo falar mais dos meus defeitos, deixa eu ver quais são as minhas qualidades. Na onde também eu posso ajudar. E aí a gente volta lá para a sala de aula. Aonde eu posso ser útil com as minhas habilidades com os meus alunos? Já que eu já sei os meus defeitos, legal. Então, as minhas qualidades eu vou trabalhar. Eu vou tentar, de uma forma mais dinâmica, ter o meu pensamento expansivo para isso, para as minhas qualidades. Para você também poder conseguir colocar isso no papel. Né? Entender que podemos melhorar. Todo dia é um dia novo. E a gente se renova a cada dia. Por que eu falo isso também? Porque um dia a conta vem. Se a gente não faz sempre o bem, um dia ela aparece e cobra. A vida vai cobrar. Esse melhorar é contínuo, né? É um dia depois do outro. E aí, tem algumas dicas com relação aos professores para trabalhar as inteligências emocionais com as crianças, tá? Então, você pode trabalhar o filme divertidamente, dependendo da idade. Você pode trabalhar, tem uma coleção que é bem legal, né? A maioria das escolas tem, assim, ó, a coleção Sentimentos. Aí tem medo, tem raiva, tem todos os sentimentos, ó. Tem amor, ansiedade, ciúme, saudade, solidão. Procura lá na sua escola, deve ter esses livrinhos aqui. Se não tiver esses, tem esse aqui, ó. O que cabe no meu mundo, que também é legal, que dá para trabalhar. Quando a gente trabalha isso com as crianças, é bacana também, porque sai coisas riquíssimas que pode te ajudar. A gente pode trabalhar isso numa conversa de roda, numa atividade que a gente propõe falar sobre as emoções. E aí, eu já vi bastante, já fiz algumas coisas também relacionadas a isso. Como é que você está hoje? Põe lá a carinha. E ontem? Aí mais tarde, às vezes no mesmo dia, essas emoções, elas aparecem diferentes. Quem aqui já fez uma atividade parecida com essa com os alunos? Acredito que a grande maioria aqui já deve ter trabalhado essas emoções com as crianças. E é bacana porque às vezes a gente para e pensa, nossa, eu também não tinha pensado nessa emoção de hoje. Né? Olha como mexe também com a gente, né? Agora, para nós, eu tenho 2 dicas, que eu acho que é fantástica também. E vale muito a pena a gente assistir. Primeiro, é um filme no Netflix. Eu não sei se tem no Google, tá? É A Coragem de Ser Imperfeito. É de Brené Brown. Essa mulher, ela é fantástica. Sou mega fã dela. Ela traz algumas coisas sobre os seus sentimentos, a sua coragem, a liberdade de você fazer as coisas. A Vilma diz que sim, que já trabalhou isso com as crianças. Não é gostoso? Não faz a diferença? Você conhece o seu aluno de uma maneira melhor, você começa a entendê-los também, né? Assim como a gente fala muito que a gente tem que ter empatia para entender o outro, para nos entender, com as crianças é a mesma coisa na sala de aula. Quando você tem uma proposta com relação a trabalhar as emoções, você vai perceber isso, você vai sentir isso com os alunos, o quanto isso é bacana. Tem uma atividade que também é muito legal com as crianças, que mexe também um pouquinho com as emoções, é quando você faz aquelas figuras para eles entrarem, para te cumprimentar, ou para dançar, ou para abraçar. Isso também reflete em emoções, porque ali a criança ela vai te demonstrar como que ela tá. Presta atenção, de repente ela sempre pede que ela quer a dancinha. No cumprimento lá, de vocês se cumprimentarem. Só que naquele dia que ela não tá muito legal, pode ser que ela peça um abraço. Já perceberam isso? Ou na conversa de roda. Às vezes a sua proposta nem é trabalhar sobre as emoções. Mas em um dos momentos eles expressam isso. E aí é a sua grande sacada.
É um momento que você vai entender que ali a criança está demonstrando alguma emoção. Ela está sentindo alguma coisa ou sentiu em casa e está tentando te falar. A criança, ela é mais sensível e ela não consegue se expressar. Ou ela consegue numa birra, num choro sem motivo, num olhar caído. Amo essa proposta e faço todos os dias. Percebe, Sandra, que acontece isso às vezes? É tão simples. É um cumprimentar a criança. Você coloca lá na parede algumas emoções até, né? Abraçar, dar um beijo, um aperto de mão, ou um toque, uma dancinha e tal. E aí, naquele dia, a criança não tá legal. E ela vai querer um abraço. Ou ela não vai querer nada. Ela tá te mostrando, ela tá te dando a dica do que aconteceu com ela, né? E olha como é rico isso. Porque quando a gente não tem isso acertado na nossa mente enquanto professor de que aquilo tem algum significado, você vai deixar passar. Como a birra, como o choro, você vai achar que não é nada, que não. E é isso mesmo. A criança, ela vai te mostrar. Olha que legal, ó. Nós ensinamos as crianças a lidarem com as emoções o tempo todo. Com a perda, a distância, a saudade, a raiva e por aí vai. E por aí vai. E o bom é que hoje nós estamos fazendo essa reflexão e temos coragem de dizer: hoje eu tô mal, hoje eu tô legal. E lidar com isso. E colocar isso pra fora. Né, para o outro que está ao seu lado ter a empatia de te entender e de te ajudar, por que não? A gente ajuda as crianças. Olha lá, aconteceu isso comigo hoje, precisava de um abraço e até os que são mais retraídos fizeram esse ato de dar um abraço na Pro. Percebe só? É onde volta lá quando a gente chega na sala que nós não estamos muito bem. Ou eles são abelhas, não esqueçam disso. E se a flor não estiver bonita, eles vão captar. Eles vão detectar que algo está errado ali. Eles não vão colher, eles conseguiam colher um néctar bom. É muito, muito bobo, mas faz a diferença, gente. A gente entender esses momentos. Não é todo dia. Eu reconheço isso enquanto professora. Às vezes passa despercebido. Passa, lógico que passa. Mas às vezes a gente tem que ficar antenado. E é onde a gente vai começar a trabalhar isso com os pequenos. E com a gente também. Não é complicado. Não é. As habilidades, elas vão sendo trabalhadas dentro de nós. Elas vão sendo postas para fora. Quando eu estava falando desse filme aí do Netflix, que é A Coragem de Ser Imperfeito, essa moça, senhora, ela fala muito sobre isso, de todo esse momento de você saber que você não é o cara, você não vai ser perfeito, mas você pode buscar a perfeição de dar conta daquilo que você foi incumbida, de que você é responsável por aquilo. Saber que não somos perfeitos e que não vamos conseguir dar conta de tudo, mas nós podemos dar o melhor no nosso tempo, na nossa medida. Então já é o suficiente. Eu não consigo fazer tudo, mas o que eu consigo eu vou fazer bem feito. E aí quando você também entende isso, aí você faz as coisas como uma perfeição infinita. Outro livro que é uma sacada boa é esse aqui, ó. Mais Forte que Nunca. É dessa Brené Brown. Olha, ela faz uma citação, inclusive essa citação de início que eu fiz para vocês, que é: você pode não controlar tudo o que lhe acontece, mas pode tomar a decisão de não se deixar reduzir pelos acontecimentos. É desse livro. Então, olha só a riqueza quando você consegue entender que não podemos ser corajosos no mundo sem ter ao menos um espaço seguro para elaborar nossos medos e nossas quedas.
É quando a gente fala que a gente tem que sentir todas as emoções. Ninguém está nos privando de senti-las. A inteligência emocional, ela nos faz sentir isso. Você se permite sentir essas emoções. Agora, compete a você saber controlá-las ou não. E isso é trabalhoso? É. É um dia depois do outro? É. Ninguém adquire isso da noite pro dia. As habilidades, elas vêm devagarinho. É um dia depois do outro. Perguntas? Boa noite, Cíntia, tudo bem? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Espero ter sido um pouco objetiva. O tema mexe muito comigo. Eu acho que com a maioria de vocês também. As emoções, elas deixam a gente mexidas, né? Elas retratam muito do que nós somos e do que nós às vezes gostaríamos de ser também, né? Vale para todas as profissões, a gente sabe disso. E enquanto professor, muito mais, né? É saber que você pode cair e levantar, isso faz parte. A gente pode ser mais forte do que nunca, mas a gente precisa se conhecer, né? Ter a oportunidade de fazer uma autorreflexão. A gente aprende a controlar mais essas emoções, Nai. Não é muito fácil, né? A gente precisa melhorar, é fato. Todos os dias? Sim. Tem muitas coisas boas, por isso que eu perguntei. Quais são as suas habilidades? Quais são as suas qualidades? De repente, tem pessoas aqui que têm muito, muito mais habilidade e qualidade do que defeito, ou ao contrário. E aí você trabalha o que você tem menos. Eu consigo ver menos defeito, então eu vou trabalhar nisso. Eu consigo ver menos qualidade, então eu vou trabalhar nisso, para eu melhorar. Para eu ser um ser supremo, para eu conseguir lidar com a empatia, para eu conseguir lidar com as minhas crianças. As crianças de hoje, torno a dizer, são crianças diferentes, são crianças que trazem realidades diferentes para nós, todo minuto, a todo instante. A inteligência emocional, ela está com a gente a todo instante. E quando você diz assim, não, imagina, eu controlo as minhas emoções, e você de fato no meio do dia não consegue controlar, tudo bem. Ninguém vai achar isso um absurdo. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Somos iguais? Não, ainda bem. Ainda bem que podemos aprender um com os outros. Isso é o lado fantástico da vida. Isso é o lado bom das coisas. Por que eu sempre falo que a gente está aprimorando os nossos olhares de terça? Por conta disso. Por conta de você poder escrever uma linha e dizer, eu consigo ver os meus defeitos. Eu consigo enxergar onde eu tenho a minha qualidade. Eu consigo fazer isso com as minhas crianças. E perceber que você não está sozinha. Perceber que tem aí, mais de 14, 15 pessoas que estão no mesmo barco que você. E é um dia depois do outro. Vamos tentar fazer isso junto. Monta um grupo. Conversa com pessoas que você tem mais liberdade. Fala, olha, eu descobri que eu preciso melhorar muito nisso. Me ajuda. A pessoa que estiver lado a lado com você vai te ajudar. Ou então você troca, faz diferente. Fala, olha, poxa, eu descobri que você tá meio triste. Ou então tá tão feliz. Tá acontecendo alguma coisa? Me passa isso pra mim, né? Dá um pouquinho disso pra mim. Vamos trocar. Tá bom? Eu vou deixar gravado, vai ficar lá nos feeds. Eu tô tentando descobrir um meio de melhorar isso pra gente poder mostrar todo o material de uma forma dinâmica. Vai um convite para vocês. Sexta-feira eu fui convidada para participar de uma live. A gente vai falar sobre a escuta e os processos educativos. Pelo YouTube, depois eu vou colocar lá na minha página para vocês saberem direitinho, num canal do YouTube chamado Ação Pedagógica, tá bom? E aí, quem puder, quem tiver afim, vai lá e assiste, tá bom? Para quem não conseguiu acompanhar até o final,
eu vou deixar salvo, aí depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Por favor, curtam as minhas postagens, compartilhem. Eu preciso alcançar aí um número grande de seguidores. É a minha meta, para minha emoção ficar lá nas alturas. Aí, ó, tô trabalhando a minha emoção, tá vendo? A gente vai aprendendo a lidar com essas emoções. Sem frustrações, é claro. Então, se vocês puderem compartilhar, puderem me indicar, é bem bacana, tá bom? Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido válido. Eu fiquei bem feliz de poder falar sobre esse tema, já que ele mexe muito comigo. E acredito que mexa com muitas pessoas aqui também. Foi gratificante, porque eu pude retomar alguns livros que estavam guardados na gaveta, como esse Mais Forte do Que Nunca e o Inteligência Emocional. Eu gosto bastante desses 2 livros. Então, vale a pena aí vocês procurarem para dar uma lida também, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. Compartilhem para que novos amigos possam participar junto. Semana que vem, como o tema ficou muito ali juntinho, eu vou falar sobre campos de experiência para agradar outras galeras também, tá bom, gente? Eu vou falar sobre campos de experiência. Dessa vez, não vai ter enquete. Eu já vou soltar logo de cara que na terça-feira que vem a gente vai falar sobre campos de experiência e BNCC, tá bom? Que é a Base Nacional Curricular. E aí a gente trabalha um pouquinho a nossa área, a nossa praia, tá? Que é um dos temas importantes e relevantes também, tá bom? Continuo aos sábados de manhã fazendo mentoria e assessoria, então quem quiser, pode ser que dessa vez eu entre de novo ao vivo, e aí eu vou avisando vocês. Fiquem atentas aí nos meus stories, no Zap também, porque eu sempre tô colocando coisas lá. E é isso. Curtam, compartilhem, faça essa gentileza comigo, que eu faço essa gentileza aqui com vocês, tá bom? Gentileza gera gentileza, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Foi ótimo, como sempre, a presença de vocês. Eu gostei bastante, fiquei muito feliz. Confesso que estava bastante ansiosa, porque, como eu disse para vocês, é um tema que mexe demais comigo, mas faz parte, tá bom? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho melhor o meu trabalho, a minha vida, enfim, é só me chamar e a gente conversa um pouquinho. Muito obrigada, obrigada de coração. Uma boa noite de frio. Aproveitem para refletir sobre as emoções de vocês, que amanhã o dia seja alegre, mas que tenha todas as emoções, né? Eu acho que a gente merece ter um turbilhão de emoção. Faz parte da vida do ser humano, tá bom? Até. Fiquem com Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Compartilhem aí esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas possíveis, para que eles possam aprender um pouquinho mais e aquecer o coração. Já que tá tão frio, a gente aquece o coração com inteligência emocional, tá bom? Até. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus.